Glória a Deus, Deus abençoe, paz seja convosco. Mais uma noite aqui, eu creio que cada um de vocês que vai estar vendo posteriormente esse vídeo vai ser bênção em suas vidas. Primeiro, glorificar a Deus por mais uma oportunidade, também agradecer ao pastor André que está aqui conosco, compartilhando de tudo que ele, na sua vida, na sua jornada, ele se dedicou a aprender. E hoje com o tema, eu creio que para muitos será satisfatório e creio que muitas dúvidas serão sanadas, muitas questões talvez que possa estar aí no seu coração, e hoje, o Espírito, através do Espírito Santo, nós vamos chegar a um entendimento pela palavra do Senhor. Amém, André? Amém. Graça e paz, meus queridos. Deus abençoe as vossas vidas por estar mais um sábado conosco para adorar a Jesus. Desta feita, aprendendo com a palavra, né? Porque sempre que aprendemos a palavra, é uma forma de nós dedicarmos a nossa vida e adoração ao Senhor. Já vai compartilhando aí, meus irmãos. Compartilhe essa live, compartilhe nos seus grupos, para que o conhecimento esteja ao alcance de todos. Então, contamos com vocês aí, os que estão presentes, entrando, nossa saudação aí de bem-vindo. E hoje nós estaremos iniciando um novo ciclo de estudo. Qual que é o estudo, Wagner? Sobre o que nós vamos falar? Vai falar sobre os dons do Espírito, né? Os dons do Espírito Santo. Aleluia. Que bênção. Então, você que quer que alguém conheça, né, mais sobre os dons espirituais, os dons na sua totalidade, nós estaremos, a partir dessa noite, falando sobre este tema. Nós vamos observar que é muito mais amplo do que aquilo que alguns pensam. Então, esteja conosco, compartilhe, coloque nos grupos da sua igreja, dos seus amigos, e vamos fazer esse estudo junto. Importantíssimo você pegar a sua Bíblia, onde você esteja, a não ser que por algum motivo você esteja impossibilitado no momento, mas pegue a sua Bíblia, pegue caneta, anote o que nós vamos falar, porque esse estudo é para dar uma base para você posteriormente ensinar também. Aqui não é o conhecimento do André, é o conhecimento do Wagner, é o conhecimento da palavra de Deus que nós estamos transmitindo para você, em algum momento da sua vida, Deus vai preparar para que você transmita esse conhecimento, seja para as crianças, seja para algum liderado seu, qualquer ocasião Deus te usará. Amém. Lembrando que hoje a gente vai dar início, né, sobre o estudo do dom do Espírito Santo, mas será não só apenas uma aula. Hoje vamos fazer a introdução. Eu creio que só nessa introdução, pastor André, já vai aguçar muito o seu entendimento, aquilo que talvez você nem imaginava. Então nós temos um texto base, qual Paulo fala a respeito dos dons espíritos. Nós vamos ficar apenas hoje na introdução. Pode ser que vai surgir através dessa introdução dessa aula de hoje, vai surgir perguntas, né? Eu creio que vai ser dias onde o Senhor vai estar ministrando nossos corações. Então, não deixe de estar, depois dessa live mesmo, você pode estar colocando a sua pergunta, colocando ali a sua dúvida. Nós vamos estar vendo todas essas perguntas, dúvidas ali na próxima live. Nós vamos estar aprofundando um pouco mais a respeito dos dons e ali respondendo as dúvidas que ficaram, né? Eu creio que também nós estamos com uma equipe aqui e a nossa equipe vai estar vendo também a sua dúvida e porventura aqui na hora da live a gente vai estar respondendo a cada um, bem? Exatamente. Então, se surgir dúvida, inclusive de texto que nós vamos mencionar, pode perguntar. Então, se você fizer uma pergunta que é programada para uma próxima aula, nós responderemos nessas aulas. Mas hoje, vamos nos ater ao texto e qualquer dúvida, nós vamos ter um período onde nós vamos explicar aqui o texto que nós vamos ler, como o Wagner já disse. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, pega aí na sua Bíblia, capítulo de número 12. Já vai anotando aí, 1 Coríntios capítulo 12. Isso, pega um livrinho, um caderninho e comece a anotar, porque serão bênçãos aquilo que está na palavra. Igual estou dizendo, não é nosso conhecimento, é o conhecimento das Escrituras para você, porque o nosso intuito é sempre mostrar a Bíblia dentro do seu contexto, na sua originalidade.
E qualquer dúvida coloque aí, porque faz parte do aprendizado. E outra coisa muito importante, né, é você entender que nós precisamos falar desse tema. Por que surgiu a necessidade de nós tratarmos este assunto? Justamente para que a igreja cresça nas questões espirituais, que não fique mais algo, vamos dizer, que não seja do passado essas manifestações espirituais, que aconteça em nossas igrejas todas as manifestações, que os dons venham operar, porque essa é a igreja do Deus vivo, essa é a igreja de Cristo, uma igreja que tem poder. Paulo escreve aos Coríntios e diz: eu, quando fui ter convosco, não fui com palavras de persuasão humana, persuasivas, mas tudo o que aconteceu foi pela demonstração do poder do Espírito Santo. Então, nossas igrejas, nós temos que seguir essa orientação, assim como Paulo fala a Tessalônica, dizendo: não extingais o Espírito. Então, transmita esse conhecimento para que a igreja cresça cada vez mais. Vamos para a palavra? Pode fazer as perguntas aí, meus irmãos. Está aqui o nosso amigo André, que vai nos transmitir, vai nos passar aqui qualquer dúvida. Pode participar, fique à vontade. Coloque os textos aí junto com a gente, curta, compartilhe, porque é o crescimento para o reino. Então vamos para o capítulo 12, pega a sua Bíblia, leia por gentileza para nós, capítulo 12, versículo 1. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Muito bem. Então, parando nesse versículo para analisar, nosso estudo será mais expositivo, porque eu tenho que mostrar para vocês o contexto para podermos aplicar hoje. Quando Paulo escreve o capítulo 12, só dando um adendo aqui, quando a Bíblia foi escrita, ela não existia capítulos, não existia versículos, é somente o texto. Se você quiser anotar aí, para a sua lembrança, e para seu estudo, a formulação de capítulos, dividir a Bíblia em capítulos, ela se deu em 1227. 1227. Por quê? Quem fez? Stephen Langton. Ele criou os capítulos, dividiu a Bíblia em capítulos para ficar fácil a leitura pública. Então, por isso que começou a ter capítulos. E depois, em 1551, outro expert, vamos dizer assim, ele quis separar em versículo para ficar ainda mais fácil. Aí nós temos 1551, Robert, ele, um francês, ele separou a Bíblia em versículo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem o costume, Wagner, e nós somos mal acostumados por algo que se chama caixinha de promessa. É uma maravilha, né? Você dá de presente aquelas caixinhas de promessa. Hoje eu não sei se ainda vende, né? Mas é uma maravilha você dar de presente para quem não é convertido. Mas muitos crentes usaram a caixinha de promessa como tipo se fosse se fosse algo até mágico, vamos dizer assim, né? Eles pegavam um texto, um versículo e queriam interpretar a vida toda a partir desse versículo, né? Toda uma vida a partir de um versículo. Então a gente nunca pode interpretar a Bíblia isolando versículos, isolando capítulos. Nós sempre temos que analisar o contexto. E é isso que nós vamos fazer aqui, analisar o contexto. E o contexto do capítulo 12 é um contexto que está inserido em mais dois capítulos, que é o capítulo 13 e o capítulo 14. E o que Paulo tem em mente para falar para essa igreja? Sobre o caminho da espiritualidade. Então, quando você lê o capítulo 12 ao 14, entenda que ali trata de como eu devo seguir a minha vida espiritual. Inclusive, isso está descrito no primeiro versículo. No primeiro versículo, diz: não quero que sejais ignorantes quanto às questões espirituais, quanto às coisas espirituais. O que acontece quando há tradução? Estava comentando com Wagner aqui, o texto em hebraico, o texto em aramaico, eles têm os seus pontos, porém às vezes não tem aquela concordância, vamos dizer assim, da frase. Daí o que acontece?
o comentarista, o tradutor, ele tem que colocar o seu ponto ali. Então, o tradutor, ele colocou no versículo 1, aquilo que está no versículo 4. Ele colocou dons espirituais. Porém, ali não fala de dons espirituais, fala de coisas ou questões espirituais. Porque no grego está somente a palavra pneumatikon, que é espírito, né? Pneumático, pneuma, é espírito. Então não está a palavra carismata, né? O carismaton, isso está no versículo 4. Então por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque quando a gente lê aqui o capítulo 12, as pessoas já ligam, ó, ali tem 9 dons, esses são todos os dons que existem. E não é. E tem mais listas de dons espirituais. Existe mais, nós vamos estudar nesses dias aqui e transmitir para os irmãos. Outro ponto é achar que só essa lista dos dons espirituais do capítulo 12 é que torna um crente espiritual. Ele não está falando que a manifestação torna espiritual. Ele está mostrando que há um caminho mais excelente para se tornar espiritual. E não é a manifestação, Wagner. Exatamente. O que é? Quando o pastor estava falando a respeito, né, que ali Paulo, na sua pior, ele não quis escrever dons, né, que foi uma maneira onde que quem estava ali trazendo, né, do original, colocou porque viu que falava ali a respeito dos dons, então ele colocou dom. Porque no original lá o pastor André estava comentando que está a respeito as coisas espirituais. E a gente conversando, por exemplo, com o pastor André, acerca não somente, né, dos dons, mas que a gente venha entender também a respeito de tudo que Deus quer fazer. Lembrando que Deus é Espírito, né? Ele opera hoje através do Espírito Santo, né? O Espírito dele. Então é muito mais além do que os dons. É entender aquilo que Deus quer fazer, da maneira que Ele quer fazer e aonde que somente através do Espírito, né, pastor? Então nós temos o Espírito atuando hoje em nossas vidas. E uma coisa que o pastor falou que eu achei muito interessante, o Espírito está onde? Está em nós. E o dom é dele. Exatamente. Fica conosco, você vai aprender grandes coisas aí, ó. Vou ler nessa versão aqui, ó, que veio do aramaico sem influência do grego. Importante notar, nós temos 2 linhas de pensamento, né? Uma que diz que o Novo Testamento foi escrito em grego e outra em aramaico. Hoje eu uso as duas, né? Eu uso os dois lados, os dois viés para ter um entendimento maior. Mas eu parto de um pressuposto, né, que o aramaico é superior ao grego, justamente porque era a língua dos discípulos, dos escritores. Então eles tinham, e as comunidades judaicas fora de Israel eram muito grandes. Então eu gosto muito de puxar o aramaico também, nos traz clareza. Mas nós vamos usar muito a questão grega aqui, não por uma mera exposição, é porque nos traz luz. Porque às vezes quando a gente lê na nossa tradução, no português, às vezes não fica tão claro. Não fica tão clara. Olha o que diz aqui no capítulo 12. Ora, quanto às espirituais, e aqui vocês não podem ver, né, mas aqui tem uma palavra entre colchetes. Por que entre colchetes? Porque isso aqui não está no original aramaico lá. E o tradutor, para ele dar sentido para a nossa língua portuguesa, e isso é a dificuldade da tradução, você tem que dar sentido às coisas ali que você lê, que não está tão conectada, mas para o falante da língua está. Então aqui tem a palavra questões, que em outras traduções colocam coisas. Então ele está falando que, ora, quanto às espirituais, ou seja, quanto às questões espirituais, meus irmãos, eu quero que saibam. Daí o versículo 2, eu quero que saibam, só está aqui, né? Na nossa tradução já está, não quero que sejais ignorante. Então o que é ignorância? Ignorância é o não saber. E se ele está escrevendo é porque ele quer que saibam, que não sejam mais ignorantes. Então você observa, está diferente aqui, porém com o mesmo sentido. Então, se eu quero que você não seja ignorante sobre os dons, eu tenho que ensinar vocês, eu tenho que falar a vocês, eu tenho que fazer com que vocês saibam dessas coisas. E já no versículo 4, nessa tradução, está dons, assim como na nossa. Está dons, porque ali a palavra no grego está carismata, tá? Que vem de carisma, né? Que é o dom presente dado por Deus. Então está claro isso aqui? Se está claro, dá um glória a Deus aí
nos comentários, curta, compartilha, joga um coraçãozinho aí. Nossa, não está impedido de glorificar nessa live aí, em nome de Jesus. Você está gostando, vai glorificando, coloca um glória, um aleluia. Né? Isso aí. E é muito interessante, a gente precisa entrar um pouco mais a fundo, desde a questão ali, inicial, como o autor realmente queria que nós entendesse, né, aquilo que ele estava querendo passar, porque é a base. Nós temos lives que a partir, né, desde que a gente começou a respeito do jejum, falando a respeito do original, falando a respeito daquilo que realmente Deus quer que a gente façamos da maneira correta. Então essa live é para as pessoas que realmente querem se aprofundar. Então, para a gente se aprofundar, a gente tem que saber da maneira que o autor queria, né, que passasse, que chegássemos até nós. Então, se você quer mais o Espírito Santo, desde a dedicação em oração, em jejum, em busca, né, das coisas espirituais, a gente também tem que fazer a busca aqui na palavra. Então, buscando a palavra, a maneira correta da interpretação, a maneira correta de entender o texto. Isso vai nos ajudar e eu creio que vai ser de uma maneira, olha, eu conversando com o pastor André, eu acho que a minha mente já começou a abrir um pouco mais. O pastor André falando a respeito da palavra, e eu comecei a me imaginar a minha trajetória. Talvez se eu tivesse aprendido da maneira correta, né, tivesse me inspirado mais, buscado mais a palavra, talvez o meu trajeto seria um pouco mais curto, pastor. Porque a gente às vezes lê de maneira errada, ou muitas vezes nem lê. Procura outro que já está falando, então a gente aprende de ouvir, né? Exatamente. E acaba fazendo errado. E é muito importante, é o que a gente tem, quer causar na mente, no coração de vocês, essa provocação de buscar texto, buscar o que a Bíblia fala, né? Então queremos provocá-los no bom sentido, para você sempre ir pelo que a palavra fala, tentando entender o seu contexto. É claro que isso tem tudo um tempo, né, Wagner? Então, o próprio Paulo, no capítulo 13, ele fala aqui, quando era menino, ele agia, falava com o menino, até chegar à maturidade, que ele deixa as coisas de menino. Então, tudo tem um tempo. Às vezes nós lemos, não entendemos na plenitude. Lá na frente nós vamos entender. Então, nós queremos trazer essa clareza para os irmãos e para os ouvintes, justamente para que nós saibamos, né, e não sejamos ignorantes quanto às questões, não somente dons, mas questões espirituais. Só para te deixar bem a parte do que nós estamos comentando aqui, é justamente quando Paulo ensina sobre as questões espirituais, ele vai falar que não é a manifestação mais importante. Ele vai falar que não é a manifestação de dom, seja cura, seja profecia, seja essa lista que está aqui, que torna a pessoa espiritual. Ele fala que o caminho mais excelente é o amor. Então, se não tiver amor, nenhum dos dons operados, manifestados, ministrados, eles terão o seu poder total, porque tudo tem que partir do amor. E é isso que nós vamos estudar no geral. Então vamos para o verso 2, que diz: sabeis que quando gentios eres levado sem distinção aos ídolos mudos. Então isso aqui já é um ponto importante, porque eu cresci ouvindo na igreja dizendo que nós somos gentios. E a partir de Cristo já não há mais essa questão, né? Porque antes o mundo estava dividido, gentios e judeus, numa perspectiva de Deus, né? Que é o povo de Deus, os judeus, e tinha os gentios. Porém, quando Jesus vem, Jesus faz um novo povo. Desses dois grupos, gentios e judeus, Deus faz um novo povo e chama de igreja. De sorte que hoje nós temos os judeus, Israel, né? Hoje nós temos as nações, que são os gentios, e hoje nós somos a igreja. Então você era gentio, não participante lá das leis, das alianças, mas vindo Cristo, nós passamos a ser igreja. E Jesus rompeu essa barreira, esse muro, né? Isso está em Efésios 2, que nos separava, Jesus rompeu para fazer desses dois povos um só povo. Então é muito importante esse versículo aqui. Quando eram gentios, vocês eram levados pelos ídolos, né? Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa. Por quê? Antes levado para uma vida que não tinha beleza, né? Não tinha formosura, não tinha parecer nenhum, não tinha coisas boas. Muitas vezes, quantas pessoas não foram libertas? Levado a fazer atrocidades, né? E hoje você é guiado pelo Espírito Santo para viver uma vida
de um verdadeiro Filho de Deus. Vamos para o versículo 3, porque o versículo 3 ele é muito lindo. Amém? Diz assim: portanto, eu vos faço saber que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, Jesus é anátema. E ninguém que pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Que maravilha, né? Tem uma pergunta, tem um comentário aí? Não, que aqui demora para aparecer. Aqui eu creio que a dúvida para eles talvez seria anátema, né? Ou o que esse texto está querendo dizer? Por que pelo Espírito ninguém pode dizer Jesus é anátema, né? Ou Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito? Esse versículo ele é muito, muito lindo, porque ele vai nos confirmar a divindade de Cristo, né? Até hoje existem muitas pessoas com essa dificuldade, né, de entender a divindade de Cristo, né? Cristo é divino. Nós vamos entrar nesse detalhe, porque nós vamos trabalhar ali também os versículos 4, 5 e 6, vai ser muito importante. Daí, sem esse versículo nós não entenderíamos os próximos. Então ele diz assim, que ninguém, pelo Espírito, diz que Jesus é maldito, né? Anátema é maldito. Porque alguém, jamais o Espírito Santo, ele falará isso. Por quê? O que Jesus fala? Em João. Está em João escrito, né? Ele glorificará a mim. Então alguém que tem o Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito Santo, o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Porque ele recebeu aquilo que Cristo fez. Então, o Espírito Santo trabalha em nossa vida a partir da obra de Cristo. Por exemplo, a santificação, o Espírito faz a partir da obra da oferta de Cristo, a oferta do seu sangue. A regeneração, que é o nascer de novo, ele faz esse novo nascimento justamente, o Espírito Santo age a partir do sacrifício de Cristo, justificação. Então, tantas outras obras o Espírito Santo faz a partir daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então ele veio para glorificar Cristo, jamais dizer que Jesus é anátema. Então temos que tomar cuidado, porque isso aí são coisas que às vezes falsos mestres falam. Quando que eu falo que Jesus é anátema? Eu jamais vou ouvir isso numa igreja. Ouve de uma forma, através de uma inferência. Por exemplo, eu ouvi pastor uma vez dizendo que só o nome de Jesus não resolveu para expulsar demônio, ele teve que usar o nome dele. Então isso daí é transformar o quê? Reduzir Jesus a algo que ele não é. Já é uma forma de maldição. Teve um outro pastor, muito bem concitado, que ele disse, quem manda aqui na igreja não é Jesus, quem manda na igreja sou eu. De uma grande igreja. Uma igreja muito embasada no conhecimento, ele falou isso. Então isso daí é uma forma de maldizer Jesus, porque ele está colocando que ele é maior que Jesus. Então isso daí não é o Espírito Santo que age. E ele diz que ninguém confessa que Jesus, na nossa tradução está Senhor, mas aqui a palavra é o nome de Deus. Ninguém confessa, eu vou usar o termo Adonai porque o tetragrama ele é impronunciável, né? Tem uma pronúncia, porém é muito guardada essa pronúncia. E quando ele diz aqui, ninguém diz que Jesus é Adonai, ou seja, o tetragrama, se não for pelo Espírito. Então isso mostra a divindade de Jesus, ou no termo hebraico, a Elohut de Jesus. Elohut é divindade. Aí eu pego essa tradução para ler exatamente isso para vocês. E vou ler aqui as letras, eu não vou pronunciar, vou ler as letras para vocês. Por causa disso, eu lhes informo que não há homem que fala pela Rua Elohim, ou seja, pelo Espírito do Senhor, e diga, Yeshua é maldito. E nem há homem capaz, outra palavra para maldito também, outra tradução seria perverso ou ímpio. Os falsos mestres chegam a falar essas blasfêmias. E nem há homem capaz de dizer Yod-Re, Vav-Re, ou Adonai, aqui que eu troquei a palavra, é Yeshua, exceto pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Santidade ou Espírito Santo. Então, ninguém confessa que Jesus é Deus se não for pelo Espírito. Hoje, se nós dizemos que Jesus é Deus, que nós servimos Ele, é pelo Espírito Santo que está em nós. Isso é muito importante.
nós entendermos, porque nós já vamos falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque são eles que operam nos dons espirituais. Por isso que não dá para a gente entrar direto em cada dom ali hoje com vocês, justamente porque eu tenho que te dar a base para quando você for passar, você entender quem é que opera nesses dons e quais são esses dons. Inclusive, nós vamos ler um texto agora, né? Só mais guarde isso aqui, que ninguém diz que Jesus é Adonai, ou o nome de Deus. E aí nós já vamos entender aqui esse poderoso nome que é maravilhoso. Inclusive Jesus falou para nós usar o seu nome, né? E vamos ler alguns textos também. Mas vamos ler, leia para nós, por gentileza, 1 Coríntios 1,4, Wagner. Para nós entender um ponto que acontecia com 1 Coríntios, capítulo 1, com a igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4, diz assim: Eu continuamente rendo graças ao meu Deus por vós, motivado pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Versículo? Acho que é o 7. É o 7. Vou pegar aqui. É 1,7. Vou ler o 5 aqui, vou indo. Pode continuar então, continue. Para que em tudo sejais enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Verso 6. Conforme o testemunho de Cristo que está confirmado entre vós. No verso 7. De maneira que dom algum vos falta, enquanto esperais manifestações do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. Quando Paulo fala que dom nenhum falta para Coríntios, ele não está falando só da lista. Eu já vi muita gente falando aqui, Coríntios tinha os 9 dons. Mas Coríntios não tinha só os 9 dons que está contido aqui no capítulo 12. E no capítulo 12 não está só aqueles dons de manifestação. Tem outros lá mais para frente. É o que eu disse, o crente, o que ele acostumou? A caixinha de promessa. Pegar um versículo, já li um versículo da Bíblia hoje, já estou salvo. Amanhã eu pego outro. E não lê a Bíblia. Então, como o Wagner falou, a gente não pode ficar somente pelo que os outros nos falam, porque às vezes o que as pessoas podem falar pode não estar na Bíblia. Olha a importância da provação e da luta de Jó. Jó disse assim, no final: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então nós temos que sair do nível de ouvir falar de Deus, através dos pregadores, dos pastores, e passar a contemplar a Deus. Os pastores, os pregadores são instrumentos de Deus para as nossas vidas, desde que preguem a palavra como ela é. Nós temos que tomar muito cuidado com certas ministrações, com certas palavras que ouvimos que às vezes não tem cunho bíblico. Então esse é o nosso interesse aqui nesses sábados. Nós estamos investindo em querer aperfeiçoar cada vez mais aqui, para trazer algo melhor para vocês, para que vocês tenham um pleno conhecimento das Escrituras e ninguém possa nos enganar. Porque quanto mais nós conhecemos, menos erramos e menos jamais seremos enganados, né? Porque conhecemos a verdade. Então, entenda, se alguém aparecer aí dizendo que Jesus não é o Senhor, né, não é divino, esse daí não vem falando da parte do Espírito Santo. E capítulo 12, versículo 28, tem uma lista. Efésios 4 tem uma lista. E nós vamos, com o tempo, isso aqui eu estou dando um parecer, hoje é a aula introdutória, de onde nós vamos seguir. Romanos também tem uma lista de dons. Então quando Paulo fala que nenhum dom vos falta, quer dizer que eles tinham uma variedade de dons. Eles tinham variedade de ministérios. Variedade, é os versículos que vamos ler posterior. Variedade de operações. Não é só uma lista contendo 9. Você vai entender o que é esse 9 na próxima aula. E muito importante, outra coisa que nós estamos falando a partir do capítulo 12, versículo 1, é que Paulo queria que eles fossem espirituais. Sobre as coisas espirituais não quero que sejais ignorantes. Por quê? Porque se você pegar capítulo 3, você observará que Paulo queria falar para eles como espirituais, mas eles ainda eram carnais. Queria falar para eles como maduros, mas eles ainda eram meninos. Então tinha 4 tipos de pessoas em Corinto: os espirituais, que existiam os espirituais, e os carnais, os meninos, né, e os maduros. Mas o interessante de tudo, Wagner,
é que a todos ele falou assim, ó, meus amados filhos. Isso é muito tremendo, porque se na tua igreja tiver gente carnal, se tiver gente espiritual, se tiver gente menino, se tiver gente maduro, a todos nós temos que tratar como amados. Porque glória a Deus, nós também tivemos os nossos pecados perdoados, né? E jamais poderemos julgar o outro. É claro que isso não dá margem para o erro, para o engano. Mas nós temos que amar como? Ensinando a verdade. Tiago, né? Nós falamos já em outras lives, se você converter um irmão que está indo para o caminho de erro, se apaga multidões de pecado. Então é muito importante nós amarmos uns aos outros. Porque, segundo Paulo, isso é ser espiritual. Inclusive, Paulo diz em Colossenses que o amor é o vínculo da perfeição. Quer ser perfeito na presença de Deus? Ame o seu próximo como a si mesmo. E você estará caminhando para ser um crente, uma pessoa espiritual. Amém? Que é muito melhor do que apenas manifestações. O próprio Paulo diz que tem gente carnal, está tendo manifestações, mas tem gente carnal com manifestação. Então temos que tomar cuidado. Você vai aprender semana que vem a questão de dons e frutos, né? O que é dons, o que é fruto e como que eles se conectam, né? Como fazer essa conexão de dons e frutos, que é maravilhoso. Então não perca a próxima aula, dando spoiler, né? Vai ser maravilhoso, você vai saber conectar e você verá a importância de nós termos essas duas linhas, né? Dons e frutos. Fruto, né? Pegando essa deixa, pastor, talvez pode ter pessoas em nosso meio, né? Como eu falei, que talvez não saberiam o que seria anátema, que no caso ali seria maldito. Talvez entrando nesse contexto, a gente entender como o pastor pegou e falou, a respeito desses 4 tipos de pessoas, né? O carnal, o espiritual, o menino e o maduro. Eu acho que talvez o menino e o maduro seja mais fácil de entender. Mas o carnal, para as pessoas hoje talvez que não entendam. Eu sei que tem bastante gente nova ali na igreja e eles não conseguem compreender essa questão. O que dá para explicar para eles, pastor? O que seria uma pessoa carnal? O que seria a pessoa espiritual? Ao menino e o maduro, né? No caso ali. Isso é termo semelhante, né? Paulo está usando da símile, né? Para comparar. E ele está comparando o quê? Ele está falando carnal, espiritual. Imaturos, que é o menino, e o maduro. O imaturo, o menino ele não sabe, ele não tem, ele fala ali no capítulo 3, ele não está preparado para comer alimento sólido. Então, ele não sabe discernir, conforme está em Hebreus 5, a partir do 11, ele não sabe discernir o bem e o mal. Então, não sabendo discernir o mal, eu vou praticar o mal achando que é o bem. Mas esse imaturo, ele já é um espiritual, já é um novo convertido, já é uma pessoa que já passou pelo novo nascimento. Já não é mais carnal. Não, assim, nós temos que entender, dentro do contexto de Paulo, capítulo 3, ele fala de 3 tipos de homens. O homem natural, esse ele não discerne nada. O homem espiritual, que ele discerne tudo e ninguém é discernido. E o homem carnal. Então o homem natural o que é? É a pessoa que ainda não se converteu. Ele é constituído de espírito, alma e corpo, porém o seu espírito está morto. Por quê? Diz Paulo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando ele nos vivificou. Mas peraí, você não andava, não respirava? Onde que você estava morto? Em que sentido que você estava morto? No espírito. Porque o nosso espírito ele foi dado para receber a habitação do Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo saiu do homem, o homem passou pela morte. Então quando Deus disse lá, no dia que comer desse fruto, certamente morrerá, ele morreu instantaneamente no seu espírito, porque o Espírito Santo se retirou dele e foi agir sobre a vida de Adão, mas não dentro mais. Agora, a partir do momento que eu me converto, o Espírito Santo vem habitar no meu espírito e aí ele me vivifica. E eu tenho a condição de me tornar ou espiritual ou carnal. Tá? Por quê? Quando a pessoa está morta, ela é levada pela carne. Como diz aqui, o versículo 2. Levado sem distinção aos ídolos mudos. Ou seja, eles praticavam, vamos contextualizar. Ele pratica as coisas conforme o mundo dita.
Então, quando a pessoa ela não se converteu ainda, ela está na naturalidade, ela é guiada pelos desejos da carne. E para ela está tudo certo aquilo lá. Ela é levada, né, pelos desejos da carne, porque não tem nenhum outro senhor. O único senhor é a carne. E o que é a carne? A carne, ela não é esse corpo. Corpo tem duas palavras no grego para corpo, né? Tem a palavra soma, né? E a outra palavra, daqui a pouco me vem, sarx é outra palavra. E quando usa a palavra soma, ele está colocando a referência de alma e espírito. Por exemplo, você vai no médico, o médico não consegue definir o que você tem. Ele vai dizer assim para você: você tem uma doença psicossomática. O que é isso, doutor? É algo que está acontecendo na tua alma, que está afetando o teu corpo. Às vezes saindo ferida, saindo alguma coisa, mas é algo na sua alma. Então, soma, que a Bíblia fala, a carne, na maioria das vezes, é a junção de alma e espírito. Como não tem um outro governante, a alma ela vai seguir pelos seus desejos, emoções, aquilo que lhe apraz. Então, isso é ser carnal. Quando eu venho para Cristo, aí tem um outro ponto: eu posso me tornar espiritual ou carnal ainda. Tem o capítulo 10 de Coríntios, que mostram alguns pecados ali que as pessoas podem cometer a partir do novo nascimento, mesmo que ela já nasceu de novo. Então, e no capítulo 3, Paulo fala: se vocês têm entre vós dissensões, facções, divisões, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Quefas, não porventura não sois carnais, porque isso são obras da carne. Então agora eu me converti, o Espírito Santo veio habitar no meu espírito, agora tem um novo governante. E o que Paulo escreve em Gálatas? Que a carne, essa carne que antes era ela que reinava, que é o casamento da alma com o corpo, ela milita, ela luta contra o espírito. Não é contra o espírito humano, é contra o espírito de Deus. Porque a carne não quer obedecer às coisas do espírito. E aí quem que vai vencer nessa? Aquele que nós alimentarmos, né? Então, se eu deixo ser guiado pelo Espírito, porque o primeiro ponto que o Espírito vem em nós, ele começa a nos guiar em toda a verdade. Então, se eu deixo ser guiado pelo Espírito, eu não cumpro as concupiscências ou os desejos da carne. Então, agora, se eu não deixo o Espírito Santo me guiar, aí acontece que eu dou lugar à carne. Então, essa é a diferença. Então, uma pessoa carnal é a pessoa que não está dando voz ao Espírito Santo, não está ouvindo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo lhe guiará pela palavra em toda a verdade. Exatamente. Uma questão aqui do capítulo 12, verso 2, quando ele fala que, né, eram levados por ídolos mudos, né, aqui a gente vai ver muito na Bíblia falar a respeito dos povos que tinham vários deuses. Na verdade, o que seria esses deuses? Cada um buscava aquilo que para ele surtia melhor, um desejo, uma vontade. Então, sempre existiu vários deuses para satisfazer a vontade. Na Bíblia também vai falar a respeito, né, das pessoas que buscam satisfazer a própria vontade do seu ventre, né? Há um texto assim, né, nesse termo, onde o quê? Quando a gente está sem Deus, está sem o Espírito Santo, a gente busca de várias maneiras satisfazer aqui a nossa própria vontade. Então, quando talvez você possa pegar ele em alguns textos, assim como o verso 2, e pensar: ah, mas eu não era idólatra. Entenda que não é simplesmente você adorar uma imagem, adorar um Deus. É você talvez satisfazer o teu próprio desejo. Porque Deus não te colocou nessa terra para você se autossatisfazer, para você buscar talvez um caminho que te leve a uma paz, um caminho que te leve, né, a algo. Não existe isso. Deus nos colocou nessa terra com o intuito de buscarmos a Ele, né, em todo momento, desde o começo. Talvez o inimigo possa ter trabalhado na sua vida para que você não visse, né, a paternidade de Deus agindo, talvez no seu pai. Talvez você não tenha um pai, talvez você não tenha uma família completa, e hoje você não consegue reconhecer Deus. Enquanto você agora encontra Deus, você encontra, né, a palavra de Deus te confrontando, talvez você fica meio perdido. Mas nessa aula eu creio que o Espírito Santo vai começar a trazer luz na sua vida e entender que através do Espírito Santo e só através dele nós conseguimos fazer a vontade do Pai. Então, os dons há uma graça que Deus nos dá para que nesse caminho que a gente vai seguir até chegar à plenitude, né,
do varão perfeito, aquela plenitude que a Bíblia fala, a gente vai pegar e ter algumas ferramentas, né? Com os dons, eu posso chamar de ferramenta, dons, pastor? Para pegar e fazer a obra, as armas espirituais, para que a gente alcance, né, aquilo que seja a vontade do Pai. Amém? Se está gostando da aula, já vai pegando e compartilhando. Eu creio que talvez você conhece pessoas que gostariam de estar, né, nessa aula. Eu creio que depois também pessoas que, né, terminar essa live, Deus vai pegar e colocar no seu coração: olha, eu sei que tal pessoa pode estar querendo saber dessa informação, querendo caminhar nessa linha, né, de pensamento, qual Deus tem colocado nos nossos corações. Eu creio que vai ser proveitoso. Então compartilhe depois com essa pessoa, ajude ela, ajude a compartilhar a palavra de Deus para que o reino venha crescer cada vez mais. Amém? Vamos dar sequência aqui, versículo 4, pode versículo 4 diz assim, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, só verso antes 4. de nós seguirmos, vamos ler Atos. Coloque para nós aí Atos capítulo, para nós vermos a divindade de Jesus confirmada não apenas por Paulo, né, mas por uma pessoa que andou com... Atos 4? Atos 3, que andou com Jesus. Atos capítulo 3, eu marquei aqui, versículo... Então, Atos 3, versículo... Atos 2, versículo 34. Então, anote 2, aí. 34. Atos 2, capítulo 2, verso 34. A palavra do Senhor diz assim: porque Davi não foi assunto aos céus. Lê na outra tradução, lê na outra tradução. Não, Essa tradução já é aperfeiçoada. Atos 2, 34 diz assim. Nós vamos dar essa revelação para os nossos amigos que estão nos assistindo aí. Glória a Deus. Atos 2, 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Interessante, né? Muito interessante. Disse o Senhor ao meu Senhor. Isso está em Salmo 110, isso. Mas o interessante ali é que para nós fica repetitivo, né? Para nós fica muito repetitivo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Só que os dois Senhor ali estão com letra maiúscula. Por que isso? Porque Davi não foi assunto aos céus. Então Davi, quando ele disse isso, disse o Senhor ao meu Senhor, não era Deus dizendo a Davi. Era Deus falando com Deus. Mas quem que é essa outra pessoa que Deus está falando? Pedro aplica o Salmo 110 à pessoa de Jesus Cristo. Então entenda que a Bíblia tem essas equações maravilhosas aí. Então aqui, na nossa tradução, nós vamos ler aqui, o que Davi escreveu e Pedro aplica? Disse o Senhor, ou Jeová. Jeová ali é aquele tetragrama que eu falei, Yod, Re, Vav, Re. Ao meu Senhor, Adonai, assenta-te à minha direita. Então, Yod, Re, Vav, Re é o nome de Deus, dizendo a Adonai. Porque sempre quando Deus se manifesta na terra, ele é chamado de Adonai. Mas quando ele está acima nos céus, ele é chamado pelo nome, eu não vou falar já aqui, né? Mas senão você vai pegar depois das próximas aulas, mas ele vai ser chamado por um outro nome, que é o Yod, Re, Vav, Re. É o nome que Deus se revelou a Moisés. Quando Moisés disse, me fala quem eu digo que me mandou. Aí ele diz, fale para ele que Erie, Asher, Erie, eu serei o que serei, ou nas nossas traduções, eu sou o que sou, está te enviando. Então, ali é um jogo de palavras para dizer aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, Deus Todo-Poderoso. Então, compõe o nome do Senhor essas 4 letras aí. Yod, Re, Vav, Re. Então, era ele dizendo a Adonai, que é Jesus. Assenta-te. Aí, olha o 36, que interessante. Até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. Está no Salmo 110. Isso, olha o 36, leia para nós. 36? 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificais, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha só que interessante. Então ele diz aqui, para toda a casa de Israel, que a Jesus ele fez Senhor. Agora, Senhor é o tetragrama. Então olha que interessante, o nome
do Todo-Poderoso, o Yud Re Vav Re, que é o Jeová. Vamos colocar o Jeová, que fica mais claro, acho que para a nossa linguagem aí, né? Ou Yahvé, para a linguagem dos irmãos. Vamos colocar assim, você vai entender melhor. Então, ele fala aqui que o nome de Yahvé, o nome de Jeová, Jesus também tem esse nome, ele pode usar. Então, é o mesmo nome para o Pai, para o Filho. Daí ele fez Messias, Messias é ungido, né? Ou Cristo no grego. Então, Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome, é o título, né, de ungido, que ele recebeu a unção do Pai. Mas só para você entender que o que Pedro fala aqui é a mesma coisa do que Paulo fala no capítulo 12 de 1 Coríntios. Que ninguém diz que Jesus é Jeová ou Yahvé se não for pelo Espírito Santo. É o mesmo nome. E, consequentemente, vamos falar da divindade agora, consequentemente, esse nome também é usado pelo Espírito Santo. Por quê? Há quantos deuses? Há um Deus. Há um só Deus, não há 3 deuses, vários deuses. Há um só Deus e um só nome. Ficou assustado, né? Quis falar 3, não, só Deus. Aí nós ia orar para Jesus te converter hoje. Ia fazer um apelo depois no final da live. Tô brincando, uma brincadeira só pra gente descontrair. Depois que eu perdi lá Esdras, nunca mais. Então, meus irmãos, é um só nome que as 3 pessoas da divindade usam. E nós vamos falar exatamente sobre isso no versículos 4, 5 e 6. E eu já quero corrigir um termo com vocês aqui. Porque na teologia nós aprendemos trindade. Trindade. Só que essa palavra trindade não está na Bíblia. Não contém nos textos originais. Essa palavra trindade foi cunhada por Tertuliano, lá no século II. Quando ele quis falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que, infelizmente, a palavra trindade, ela tem uma conotação de tridivindade. Ou trindade também significa tríade. Aí tríade, trindade, são como se fossem deuses, 3 divindades. 3 deuses diferentes. Nós não acreditamos nisso, nós cremos naquilo que está desde Deuteronômio, né, desde o Antigo Testamento, que Deus é um só. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um, é único, não há outro. Só que esse um, no próprio contexto judaico, que nós não vamos aqui fornecer todas as bases, mas vou dar algumas para vocês, existe nessa unidade, nesse único, existe a pluralidade. Por isso ele é chamado de Elohim. Elohim literalmente significa deuses, mas não, e também pode significar Deus, mas não são 3 deuses, 4 deuses, só para você entender, é um só Deus, porém há uma pluralidade. O que significa isso? Quando Deus fez o homem, ele diz, façamos o homem, não a nossas imagens, a nossa imagem. Temos ali um plural e um singular, mostrando a unidade da divindade. Tá? Depois, desçamos, confundamos, e muitos outros textos no hebraico. Então, no próprio hebraico, os judeus eles são muito cientes disso. Nos livros talmúdicos, nas escrituras rabínicas, eles mesmos entendem que há pluralidade na divindade, porém, um só Deus, e é o que Paulo ensina. Paulo é um judeu. Paulo ensina um só Deus. E nós vamos ver aqui que há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Então, para você entender, e o que nós estamos dizendo, e o próprio Paulo, capítulo 2, versículo 9 de Colossenses, diz que corporalmente habita a plenitude da divindade em Cristo. Então, a palavra correta, bíblica, é divindade. A divindade se manifesta como Pai, ela se manifestou como Filho, ela se manifestou como Espírito, se manifesta como Espírito Santo. Entenda que Pai e Filho é por uma questão de encarnação de Cristo. Antes não era assim. Eles têm a mesma autoridade e poder. Quando eu falo que é a manifestação, eu estou ligado ao aramaico, que fala da kenumê. Kenumê é manifestação, substância, de algo. Então ele fala da kenumê do Pai. Vamos ler o texto? Vamos ler. Vamos pegar aqui para vocês, para ficar mais rápido, né? Eu printei aqui uma imagem. Aqui, ó, o capítulo
capítulo, ó, tal como o Pai, deixa eu ver se eu peguei aqui o versículo, não peguei. Ó, tal como o Pai tem vida, sei que é João 5, não lembro, não é João, mas vou ler o versículo. Tal como o Pai tem vida em sua kenumê, ou na sua manifestação, da mesma forma deu ao Filho vida em sua kenumá. É kenumá, né? No singular kenumá. Então, deixa eu ver se está aqui na internet. Então, só para vocês entenderem que, vamos ver aqui, ó, 5,26 de João, pega para nós aí. Então, 5,26, anote aí de João. Então, como o Pai tem vida em si, e usa o termo ali kenumá, é uma manifestação, o Filho também tem vida em si. Então, não é a mesma manifestação. Estou usando manifestação, mas eu poderia trocar para a nossa teologia convencional que fala pessoa. Não é a mesma pessoa. Consequentemente, o Espírito Santo também. Então, o que eu estou falando não é o unicismo, né? O que o unicismo prega? Que o Pai se transformou no Filho e depois se transformou no Espírito Santo. Aí cria um problema, porque Jesus disse, eu rogarei ao Pai para que envie o Consolador. Então, na visão unicista, eu rogarei a mim mesmo para que eu mesmo seja enviado. Então é um problema a interpretação. Agora, entendendo que são manifestações, Hebreus 1 diz, né, que Deus falou de muitas formas e por fim fala através do seu Filho. Pode ler o 5,26? 5,26 de João diz, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu o Filho o poder de ter vida em si mesmo. Então observa, uma pessoa é a pessoa do Pai, outra pessoa a pessoa do Filho, outra pessoa a pessoa do Espírito Santo. Muito importante também, nós jamais começar a corrigir. Estamos fazendo essa introdução para nós corrigirmos conceitos. Por exemplo, usar divindade ao invés de trindade. Porque quando você fala, Wagner, glória a Deus, eu falo glória a Deus, parte dessa glória vai para o Pai, parte dessa glória vai para o Filho, parte dessa glória vai para o Espírito Santo. Porque há um só Deus. E outra questão importante é nós entendermos, né, que a palavra que é superior a qualquer tipo de linha de pensamento humano, ou qualquer linha de pensamento teológico, tá certo? Eu acho que também, para ficar uma maneira simples para entender, eu lembro que uma vez eu aprendi dessa maneira. A gente entender Deus, né, entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um só, mas eles agem de maneira distinta. Como você, né, o Pai, ele tem a visão. Eu acho que, para ficar claro, nós somos formados de corpo, alma e espírito. A Bíblia não fala que há uma guerra, né, entre a alma e o corpo e o espírito. É como se houvesse maneiras diferentes de pensar, de sentir. Porque o espírito, ele tem a vontade dele. O nosso espírito que foi vivificado é a vontade de Deus, que o Espírito Santo quer que seja feito. Mas a nossa alma, ela foi projetada talvez antes de Cristo para ter uma vontade do Deus desse século, né, do inimigo da nossa alma. Então você vê que dentro de nós também tem uma guerra do espírito, da alma e do corpo. Seria mais ou menos essa interpretação para dar a diferença, para que você entenda Deus da maneira dele atuar no Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Será que dá para ficar? Essa linha que nós estamos corrigindo aqui. Se eu falo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quantos Deus eu tenho nessa frase? Então é errado falar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Você já mudou a frase. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito, eu estou falando de um Deus. Agora quando eu coloco Deus, Pai, então eu tenho que tirar Deus. Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu consequentemente estou dizendo que tem 3 deuses. E não tem. Tem um Deus. Eu posso fazer um triângulo aqui e colocar a palavra Deus. Aí o Pai no centro. O Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito não é o Pai, o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Porém, o nome desses 3 é Deus. Então, quando eu falo Deus, automaticamente eu estou colocando a divindade toda. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no meu caso, seria só um erro de colocar... Colocação Deus. Que a igreja tem e, infelizmente, traz a ideia de 3 deuses. Isso daí. Eu vou orar em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Isso é um erro. O próprio Paulo aqui ele coloca. E nós vamos ver os textos. Quando ele fala Deus Pai, ele já coloca Senhor Cristo, ele não coloca Deus Filho.
Então, já coloca o seu filho. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor. Então, o Jesus certo é Cristo. colocar Deus e distinguir Pai, o Filho e o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Então, essas três manifestações da divindade. É muito importante, porque a doutrina da divindade, vamos corrigir, não trindade, ela ainda, na mente de muitos, ela gera essa confusão. Por quê? Porque foi misturada com a ideia vindo do paganismo também, né? Que associou lá três cabeças, né? Tríade a Pai, Filho e Espírito Santo. Esse foi o problema no decorrer da história. E se nós pesquisarmos, formos a fundo nisso, observaremos que em todas as religiões tem uma tríade. E já em Israel não é assim, é um só Deus que se manifesta de diversas formas. Né? Tem três manifestações, melhor dizendo, né? E vamos ler agora para ficar claro. Então agora vai começar a ficar claro, Wagner. Amém. Olha o capítulo, o versículo 4. Leu 4, 5, 6? 4, 5, 6 já para nós. Diz assim. 1 Coríntios 12, 4, 5, 6. Diz assim: ora, há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6. E há diversidades de operações, mas Deus que opera tudo em todos e é o mesmo. Vocês observaram que aqui Paulo coloca literalmente a divindade plena, onde ele apresenta. Sabe qual que é o erro da teologia, Wagner? É pegar por teologia no sentido que eu digo da trindade, é pegar por talvez tempo de manifestação ou ali a fórmula batismal e colocar como base. Como que eles colocam? A primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho, a terceira pessoa é o Espírito Santo. Tipo, níveis de importância, de poder. Se a gente coloca primeiro, segundo e terceiro, já dá uma a entender que um é maior que o outro. Exatamente, porque não existe no conceito. Se eu vou disputar algo, um tira primeiro lugar, outro tira segundo, tira terceiro, existe uma diferença. Porém, eles são, mesmo em substância, poder, autoridade, não tem como distinguir. E lendo a Bíblia, você entende isso. Porque às vezes o Pai será colocado em primeiro num texto, às vezes o Filho, às vezes o Espírito Santo, porque não tem maior na divindade, não tem o melhor na divindade. Todos são iguais, por isso que quando eu digo glória a Deus, até uma época eu lembro de um debate na escola dominical que as pessoas diziam: pode glorificar a Deus, pode glorificar o Filho, mas o Espírito Santo não. Espera aí, se o Espírito Santo é Deus ou não é? Então isso é um problema até da teologia, porque a teologia discutiu muito tempo o Pai e o Filho, e lá no final começaram a discutir o Espírito Santo. Vamos ler os textos para ficar claro? Então, em Coríntios 12, 4, 5 e 6, o que nós vemos? O Espírito Santo aparecendo primeiro aqui, depois Jesus, que é o Senhor é o mesmo, é Jesus, e depois o Pai, Elohim, Deus, o Pai, que opera em tudo. Então nós temos a Espírito, o Pai e o Filho. Perdão, o Espírito, o Filho e o Pai. Agora lê 2 Coríntios 13, 13 para nós. Essa versão agora, a partir de agora. 2 Coríntios 13, 13. Anota esses versículos então. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Espírito Santo, Jesus e o Pai. Agora, 1 Coríntios 13, 13. Todos santos. 2 Coríntios 13, 13. Obrigado. 2 Coríntios 13, 13. Todos os santos vos saúdam. 2 Coríntios 13, 13. Não, acho que é a primeira mesmo. Aqui, segunda é a primeira. Deixa eu ver aqui. Não, é O assim. mesmo Deus e Pai nos santifiquem no corpo e no Espírito? Não. Deixa eu ver aqui. Eu marquei Aqui hoje. diz: todos os santos saúdam. Graças ao Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, comunhão. Deixa eu ver. É a bênção apostólica, na verdade, né? Deixa eu ver o que eu marquei dele. É a bênção apostólica. Vamos lá. Coloca a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É 13, 14. 2 Coríntios. Você está em? Onde você está aí? É o 2 Coríntios. Eu vou ler aqui. Você... Não tem. Cortaram o 14 da tua Bíblia? Eu não sabia dessa aí. Ó, estão cortando, estão tirando o versículo da Bíblia, viu, irmão? Toma cuidado. Tem 14? Tem. Meu Coríntios Deus. 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu acho que eu coloquei 13, 13 porque achava que era o último também. Então, pode pegar outra Bíblia ali para ver. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor, Deus aqui é o Pai,
e a comunhão do Espírito Santo. Então vemos uma lista aqui que coloca Jesus, o Pai, segundo, e o Espírito Santo em terceiro, está primeiro. Então é uma outra ordem, onde o Filho aparece primeiro. Vamos para Apocalipse agora? Nós já caminhar para a finalização. Tem alguma pergunta ali ou não? Não. Está tranquilo? Os irmãos estão bem aí? Então vamos para Apocalipse. Depois a gente coloca, acrescenta o versículo na Bíblia do Wagner ali. Apocalipse? Apocalipse 1:4. Eu vou ler aqui, que eu já estou no texto para ganharmos tempo. Ó, de João às 7 igrejas, 1, 4, 5 e 6. Graça seja sobre vós e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Esse daquele que é, que era de vir é o Pai. Como que eu sei? Porque depois ele fala assim, é uma saudação às igrejas. Depois ele fala, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. Quem que é os 7 espíritos que estão diante do trono? A plenitude do Espírito Santo. E no versículo 5, na verdade no versículo 5 só, 1, 4 e 5. E da parte de Jesus, que é a fiel testemunha. Então aqui ele coloca o Pai em primeiro, o Espírito em segundo e Jesus em terceiro. Vários textos você vai ver, às vezes o Espírito, às vezes vai ver o Pai, às vezes vai ver o Filho em primeiro. Nós mostramos 3 só para você ter esse entendimento. Que não há na divindade, um é primeiro, outro é segundo, outro é terceiro. O que há? O Pai e o Filho, e quem traz essa unidade do Pai e o Filho é o Espírito Santo. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. E Jesus disse nessa oração, a glória que me deste, eu lhes dei, para que eles sejam um, assim como nós somos. Sobre qual glória Jesus está falando? É sobre a glória da presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo traz unidade para a igreja. Então essa primeira aula, estamos finalizando já essa nossa live, essa primeira aula foi para mostrar para os irmãos que nós estamos falando sobre questões espirituais, não apenas sobre os dons de manifestação, que você vai aprender semana que vem, que os dons contidos aqui em 12, 8 a 10, são, será depois do encontro, né? Será no sábado, após o encontro, sábado que vem é 22, né? Será no próximo sábado, semana que vem não vai ter, já deixando esse aviso por causa do encontro com Deus que nós vamos participar. Então na outra semana nós voltaremos para mostrar para os irmãos os dons de manifestação. Então já anote aí, escreve para nós aí, André, por gentileza. Então os dons de manifestação, eles pertencem ao Espírito Santo. Carismaton, né? Pertence não, né? É a atuação do Espírito Santo. E no versículo 4 está carismaton. Então, onde que está isso? Dons do Espírito Santo. Dons de manifestação, coloca por gentileza. Capítulo 12, versículo 8 a 10. Isso aqui já é um trabalhinho para vocês estudarem, para vir com perguntas. Que semana que vem vamos trabalhar esse assunto. 12, versículos 8 a 10. E vamos falar sobre o fruto do Espírito também. Aí nós temos dons de ministério. Diaconon, está aqui, ó. Tá aqui, diaconion. Então, serviços, ministérios, é diaconia. Tá? Ministro é aquele que serve. Essa lista está em Efésios 4:11, coloca aí. Dons de ministério, é Jesus quem opera. Efésios 4:11, 1 Coríntios 12:28. Então anota, você vai anotando em casa para poder estudar e trazer perguntas, porque nós queremos que vocês participem da live. Nós queremos interagir com vocês. E no versículo 7, a operação e Deus que opera tudo em todos, Romanos 12, 6 a 9. Nós vamos seguir essa ordem. Primeiro vamos falar dos dons de manifestação do Espírito, depois os dons que são espirituais também, só que de ministério, e depois vamos falar dos dons espirituais que são de operações ou de serviços práticos. Por isso que Paulo fala sobre as questões espirituais, eu quero que vocês entendam. Não é só sobre os dons de manifestação, é sobre toda a questão espiritual. E é isso que nós queremos passar para os irmãos, para vocês ficarem mestres, doutores nas questões espirituais através da Bíblia. Espero que tenha sido proveitosa essa 1 hora que ficamos aqui conversando sobre as coisas espirituais. E esteja conosco nas próximas lives. Traga, anota aí as perguntas, as dúvidas, porque nós queremos interagir, que você saia
com todas as dúvidas sanadas pela palavra. Observou? Você falou, mas irmão, você leu e falou algumas coisas. Porque é isso que precisamos, irmão. Entender a Bíblia. Não é o meu pensamento, não é o pensamento de teólogo. Nós poderíamos trazer pensamento de inúmeros teólogos, mas nós queremos que você entenda a palavra na sua essência pura, a partir do original, do contexto original, para você aplicar na igreja e na vida daqueles que você tem cuidado aí pelo dom de Deus. Pode dar as considerações finais aí, querido? Amém. Seria isso. Creio que Deus falou conosco nessa noite. Muito proveitosa essa aula. Espero que possa ter aguçado a sua curiosidade em saber mais a respeito do tema. E chamando, novamente você a compartilhar, avisar as pessoas que eu creio que Deus já está falando com você, que deveria estar assistindo essa aula maravilhosa. Amém? Vamos orar? Pastor André, você ora por nós? Ora por cada um que participou e aqueles que vão estar ainda vendo essa live posteriormente. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento precioso que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é vida para nós. Espírito Santo, traga iluminação a todos esses textos que nós mencionamos para os Teus filhos, para que eles entendam e compreendam perfeitamente a Tua vontade. Senhor, que nós possamos a cada dia crescer mais pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela é luz, a Tua Palavra nos ensina e nos fortalece, é o alimento que precisamos. Que esta mensagem que nós estamos ensinando, ela venha de encontro, Senhor, para que as vidas sejam transformadas e que eles levem esses ensinamentos e entendamos que maior do que o pensamento de teólogo A, de teólogo B, maior que meu pensamento é o que a Tua Palavra fala sobre isso. E é isso que nós estamos transmitindo, a Tua Palavra no contexto original, Senhor, na pura essência. Que o Senhor use Teus filhos a partir desse momento para que eles compreendam perfeitamente a Tua vontade. Manifesta Seus dons. Distribui os Seus dons, Senhor, porque nós precisamos dessas ferramentas, dessas armas espirituais para batalhar nesses dias. Abençoa a família de cada um que assistiu e que vai assistir, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.